Então, olá pessoal, vamos para a nossa aula 1. Agora sim, começamos a trabalhar pesado. Eu vou passar para vocês uma ideia, lembrando que esse tópico ele é um tópico introdutório para que vocês se ambientem dentro do curso de cálculo. É um tópico mais da linha de álgebra, vocês vão trabalhar mais com ele dentro da álgebra linear, mas a gente já vai vamos dar agora umas pinceladas para que vocês possam ir organizando as ideias. Essa é a ideia de estruturas algébricas. É mais ou menos assim, se você quer fazer um bolo, se você quer fazer uma obra ou qualquer coisa que você vai fazer, você primeiro precisa ter à mão todos os objetos que você vai precisar para realizar aquela tarefa e conhecer a forma com que eles se relacionam. Por exemplo, vamos supor que você vai construir uma casa, então você vai ter que ter tijolo, cimento, areia, pedra, ferro. Você depois vai ter que saber como misturar pedra, areia, cimento, a ordem, como você vai colocar, por exemplo, você não vai colocar primeiro um monte de cimento, depois um monte de tijolo em cima, você vai ter que colocar um pouco de cimento, um pouco de tijolo, mais cimento, mais tijolo, mais cimento, mais tijolo. Quer dizer, existem uns procedimentos que você precisa conhecer. Essas ideias, essa organização, digamos assim, mais ou menos podemos pensar que estabelece uma certa estrutura. A estrutura algébrica que a gente vai ver aqui é a base para a gente criar um ambiente onde possamos trabalhar ao longo de todo o semestre. Então, vamos lá. O que é uma estrutura algébrica? Bom, uma estrutura algébrica é um conjunto, né, um vazio, ou seja, um conjunto que tenha elementos e que dentro desse conjunto, esses elementos, entre eles, possuam pelo menos uma operação binária, e essa operação binária deve satisfazer determinadas propriedades. Mais ou menos aquilo que eu disse agora há pouco. Se você quer fazer o bolo, por exemplo, vamos criar uma estrutura fictícia aqui, algébrica, não algébrica, mas uma estrutura aqui para a nossa receita de bolo. Então você tem que ter farinha, ovo, leite, manteiga, a forma, óleo, açúcar, sal, todas essas coisas. Aí você você sabe que você não pode colocar o ovo direto no liquidificador e depois leite e manteiga. Você tem que quebrar o ovo, botar no liquidificador, depois botar manteiga ou leite. Não. Quer dizer, farinha de trigo junto? Não. Existe uma ordem que você pode trabalhar essas coisas. Você vai juntar, por exemplo, leite e farinha de trigo e vai operar essas duas coisas e vai chegar numa massa consistente, um outro elemento. E assim você vai manipulando esses caras até chegar no resultado que você queira. É assim, só para vocês terem uma ideia, né? Mas é a ideia do que a gente vai fazer aqui. Eu tenho um conjunto de elementos e uma operação lá dentro que eu posso fazer com esses elementos, tá? E essa operação satisfaz determinadas propriedades. Isso é uma estrutura algébrica. Vejamos aqui nosso primeiro exemplo. Pessoal, essa é uma teoria muito rica. Você querendo estudar mais do tema, é só pegar livros de álgebra. Pega livros de álgebra e você vai encontrar muitas coisas a respeito de estruturas algébricas lá. Eu já vou começar logo numa estrutura bem mais sofisticada e conhecida, que é a estrutura de grupos. E o que é um grupo? Bom, um grupo, como eu disse antes, é um conjunto não vazio, munido desse caso aqui, de uma única operação binária. Quer dizer, pegando elementos desse conjunto G, que é no vazio, eu só posso fazer uma operação com eles. É fechado para essa operação, e aqui eu vou passar para vocês o que é ser fechado, tá? O que é operação fechada no conjunto. Então vamos lá. Então vamos lá. Operação fechada em um conjunto. Então, uma operação é fechada no conjunto quando, se você pegar dois elementos quaisquer do conjunto, faz aquela operação neles e o resultado dessa operação
cai dentro do conjunto, tá certo? Entenderam? Exemplo. O conjunto N dos naturais com a operação menos, subtração, não é fechado. Pessoal, quando você em matemática faz uma afirmação desse tipo, o conjunto dos números naturais com a operação subtração não é fechado. Quando você faz esse tipo de afirmação, você precisa do tipo, uma afirmação do tipo não é, basta você mostrar um exemplo onde isso não acontece, tá? Porque eu estou dizendo que ela não é, então deve existir lá dois elementos lá que isso não vale, tá certo? Então, de fato, olha, se você pegar 5 operado com 3, isso te dá 2, isso pertence aos naturais, ok? Mas 7 operado com 10 é igual a menos 3, que não pertence aos naturais. Tá bom? Então, não é fechado. Ok? Não é fechado. Tá claro, gente? Então, o que é ser fechado? Uma operação é fechada no conjunto quando, operando dois elementos quaisquer do conjunto, sempre dá um elemento do conjunto. Então, aquela operação é fechada. Por exemplo, se fosse soma, seria fechado, já que eu vou pegar 5 mais 3 dá 8. Quer dizer, somar dois elementos do conjunto dos naturais dá sempre um número natural e não tem nenhum problema. Mas nesse caso aqui, a subtração que eu peguei não é fechada, já que se você pegar, por exemplo, o 7 e o 10, 7 menos 10 dá menos 3, que não está nos naturais, ok? Isso é ser fechado. Vamos lá, vamos continuar. Muito bem, então, continuamos, gente. Esse conjunto G é grupo se ele tiver essa operação e satisfizer as seguintes propriedades. Veja, a operação estrela, que é essa operação aqui do conjunto G, ela deve ser associativa, ou seja, tem que ter associatividade. O que é associatividade? Associatividade é quando você pega três elementos e pode operar de qualquer maneira. Por exemplo, você pode operar esses dois e depois operar com esse, ou opera esses dois e depois opera com esse. E isso vai dar sempre o mesmo resultado. Então, você pode associar isso de forma que você achar melhor, tá certo? Então, isso é associatividade. No grupo, isso vale. Você pode fazer isso. Toma três elementos e não interessa a ordem que você opera eles, tá certo? Depois, a outra propriedade que deve satisfazer. No conjunto G, existe um elemento neutro para estrela. Isso quer dizer o seguinte, que existe um único E em G, tal que para qualquer A desse conjunto G, A operado com esse E é a mesma coisa que E operado com A, que é o próprio A. Pessoal, no caso aqui, se nós pensássemos G como sendo o conjunto dos números inteiros, por exemplo, quem seria esse E? Qual é o cara que você soma com ele e não faz nada? Seria o zero, né, gente? Então, A operado com o zero é o próprio A. O zero é o elemento neutro dessa soma, dessa operação nesse caso. Então, para cada elemento de G, existe um simétrico, ou oposto. Isto é, você pega um elemento A do conjunto G, existe um menos A, que eu vou chamar dessa maneira, de tal forma que quando você operar o A com esse menos A, que é a mesma coisa que operar o menos A com A,
dá o neutro. Tá? Voltando ao exemplo dos números inteiros aqui, se você tiver o 5, por exemplo, quem vai ser o simétrico, o oposto do 5? O menos 5, porque você faz 5 mais menos 5 e dá 0, né? Que é o neutro lá no caso, ok? Se além disso a operação estrela for comutativa, isto é, se para cada elemento A e B em G tivermos A operado com B igual a B operado com A, nós dizemos que o grupo G é um grupo abeliano, quer dizer, ele é um grupo comutativo, né? Então, o que é um grupo comutativo? É um grupo que possui 4 propriedades: a associatividade, o elemento neutro, o elemento simétrico e a comutatividade. Tá certo, gente? Então, vamos aos exemplos de grupos. Então, exemplos de grupos. Nós temos aqui alguns exemplos de grupos. Por exemplo, os naturais, não é exatamente esse símbolo aqui, tá, gente? Ele é um pouquinho estilizado, mas eu vou usar esse aqui mesmo, que aqui eu não tenho outro. N, os naturais com soma não é grupo. Não é grupo, gente? Os naturais com soma, por quê? Se você pegar dois números naturais somados, dá um número natural. Por que os naturais com soma não é grupo? Ora, os naturais com soma não é grupo porque, mesmo que a gente considere o zero aqui como neutro, você não tem os opostos, os simétricos. Fura essa propriedade aqui, ó, tá certo? Portanto, os naturais com soma não é grupo. Z com soma é grupo. Se você olhar aqui, ó, ele primeiro que é fechado, a soma no Z é fechado. O Z, pessoal, são os inteiros, né? Os positivos e negativos inteiros. Então, você associa para somar, não tem problema. O elemento zero é o elemento neutro da soma nos inteiros. Para cada número que você pegar, para cada elemento inteiro que você pegar, você tem o oposto. Por exemplo, se você pega o 5, o oposto é o menos 5. Se você pega o menos 10, qual é o oposto do menos 10? É o menos 10. Mas menos 10, você vai dizer que é o 10. Daí surge a regrinha de sinal, né, gente? Menos é mais. Tá? Bom, então, Z com soma é grupo. Z com multiplicação não é grupo. Por que o Z com multiplicação não é grupo? Se você pegar 3 vezes 5 dá 15. E é inteiro. 5 vezes 7, 35 é inteiro. Por que não é grupo Z com soma com multiplicação? Ora, Z com multiplicação não é grupo porque fura o simétrico, né? O oposto. Se você pegar o 7, qual é o número que multiplicado por 7 vai dar o 1, que nesse caso aqui o neutro não é o 0, mas sim o 1. Tá certo, gente? Então não é grupo, porque falta os simétricos ou os opostos. Que, pessoal, são os racionais, as frações, né? São os números racionais. Então, os números racionais com multiplicação é grupo. O conjunto dos números, claro que com soma também é grupo, né, gente? O conjunto dos números reais com soma ou com multiplicação é um grupo abeliano. Aliás, aqui vocês verifiquem aí qual desses aqui é abeliano, né? Se não me engano, todos esses que são grupos são abelianos aqui. Tá, gente? Então, os números reais, R, com multiplicação ou com soma, é grupo abeliano. Tá bom? Então, a ideia de estrutura algébrica é essa. Você criar uma estrutura, um conjunto no vazio, verificar uma operação binária e nessa operação binária você verifica as propriedades. Agora vamos ver um outro exemplo de grupo, bastante interessante e que vocês vão trabalhar muito e já trabalharam e nem perceberam que se tratava de um grupo, ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, então voltamos aqui. Agora sim eu vou fazer um exemplo para vocês. Não é tão comum quanto esse que vocês viram, é um exemplo mais sofisticado, mas também é um exemplo que vocês conhecem. Então vejamos. O exemplo é o grupo da unidade imaginária. Então considere o conjunto. Veja só, gente, se eu vou dar um grupo
eu necessariamente preciso dar o quê? O que é um grupo? Bom, você volta lá na definição, verifica que um grupo é um conjunto não vazio, então, portanto, eu começo dando um conjunto não vazio. Então, considere o conjunto. Vamos chamar de G mesmo, tá? G igual ao conjunto formado pelo 1, pelo menos 1, pelo I e o menos I. Aí vocês se perguntam, mas quem que é esse I? Onde I ao quadrado vai ser igual a menos 1, ok? I ao quadrado é igual a esse menos 1 aqui, tá? Então, agora eu tenho, lembra lá, o que é grupo? Grupo é um conjunto não vazio, tá aqui o conjunto não vazio, munido de uma operação. Então, eu preciso dar para vocês uma operação. Então, munido da operação multiplicação. Tá, gente? Então, é o conjunto 1 menos 1 e I menos I, munido da operação multiplicação. Este conjunto é um grupo abeliano. De acordo? Então, estou afirmando para vocês que o conjunto formado por 1 menos 1, I menos I, onde I ao quadrado é menos 1, é um grupo abeliano. E aí, como é que eu faço para verificar isso, gente? Ora, eu vou rapidinho voltar aqui, só para vocês lembrarem. Ó. O que é um grupo? Tem que ter uma operação que está ali dentro, que a gente já deu, é um conjunto não vazio que eu já dei, e deve valer a associatividade, o elemento neutro, o elemento simétrico e a comutatividade, porque eu estou dizendo que é abeliano. Tá? Então, voltamos aqui. Veja só, gente. Então, eu tenho que mostrar para vocês que isso de fato acontece. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, ó. G com multiplicação é grupo abeliano. Bom, pessoal, em geral, para a gente fazer isso, como é um conjunto finito de elementos, tem 4 elementos, a gente pode apelar para uma tabela. Eu não vou fazer ela perfeitinha, não, vou fazer ela aqui rapidinho, só para... Então, vamos ver aqui, tentar fazer uma tabela aqui. Tá aí, gente. Vão ter uma tabelinha, vai ser a multiplicação, tá certo? Vou mudar a cor para poder facilitar aqui o entendimento de vocês. Vou colocar aqui essa cor vermelha mesmo, aberrante, mas tudo bem. Então, pessoal, olha só. Isso se chama uma tabela de dupla entrada. Aqui é 1, aqui é o menos 1, aqui é o I e aqui é o menos I. Aqui é o 1, aqui é o menos 1, aqui é o I e aqui é o menos I. Eu vou poupar a vista de vocês que esse vermelho aqui está muito berrante. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes I. 1 vezes menos I, menos I. Menos 1 vezes 1, menos 1. I, menos I. Certo, gente? Ó, multipliquei nos dois sentidos. Agora, menos 1 vezes menos 1, 1. Menos 1 vezes I, menos I. Menos 1 vezes menos I, I. I vezes menos 1, menos I. I vezes I quadrado. Mas I quadrado é menos 1.
I vezes I menos I quadrado, que é menos menos 1, que a gente sabe que é 1. I vezes menos 1 é I. I vezes I menos 1, com aquele menos ali dá 1. E I quadrado, que é menos 1. Então, observe, gente, que está fechada, a operação está fechada, está bem definido, vale a comutatividade, tem o elemento neutro, olha, repete todo mundo aqui. Então, essa tabela nos mostra que, de fato, esse conjunto munido dessa operação é um grupo. E aí você deve pensar, bom, tá aí, o que a gente pode fazer com grupos? Agora eu vou propor para vocês um exercício, tá? Então, vamos ver se a gente consegue fazer um exercício aqui. Vocês vão ver que interessante. Então, pessoal, agora, no nosso exercício consiste no seguinte, vejam só. Eu quero que vocês calculem, vocês lembram, né? Lembram que a operação é fechada no conjunto, quer dizer, tudo que você operar dentro do conjunto tem que cair dentro do conjunto, porque é um grupo, nesse caso é um grupo abeliano, já vimos. Então, esses caras que você está operando aqui, ó, por exemplo, I na 247, é você pegar I e operar 247 vezes. Onde é que tem que cair esse cara? Tem que cair lá dentro. Por exemplo, I na 1024, você vai operar I 1024 vezes. Ele vai ter que cair lá dentro, tem que ser alguém lá de dentro. E a pergunta que eu estou fazendo aqui para vocês é: quem é o elemento? Tá certo? Então, nós vamos agora responder essas perguntas aqui, ou encontrar esses valores. Ok? Então, e como é que eu vou fazer isso? Tá, vamos pensar o seguinte, tá? Como é que eu faço isso? Você vem aqui e faz o seguinte, como você não tem nem ideia, você faz aqui ideia. Então, você faz I elevado a zero. Quanto é I elevado a zero? Ora, todo número elevado a zero é 1. I elevado a 1. Ora, o que é I elevado a 1? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. I ao quadrado, por definição, I ao quadrado é menos 1. I ao cubo, o que é I ao cubo? Ora, I ao cubo é I ao quadrado vezes I, não é isso? Mas o que é I ao quadrado? I ao quadrado é menos 1, então é menos 1 vezes I, que é menos I. Tá certo, gente? Então, I ao cubo é menos I. O que é I na quarta? I na quarta é I ao quadrado vezes I ao quadrado, ou, se você preferir, I ao cubo vezes I. Mas vamos optar por esse daqui. Isso aqui é menos 1 vezes menos 1, e isso é 1. O que é I na quinta? I na quinta é I na quarta vezes I, mas I na quarta é 1, portanto, isso aqui é I. O que é I na sexta? I na sexta é I na quarta vezes I ao quadrado. I na quarta é 1. I ao quadrado é menos 1. Portanto, isso aqui é menos 1. Aí você pensa o seguinte, gente, eu poderia ficar fazendo isso aqui, dando voltas e repetindo isso aqui até quando, né? Quer dizer, está na hora da gente ficar mais esperto, despertar. Olha o seguinte, I na 0 é 1, I na 1 é I. I ao quadrado, menos 1. I ao cubo, menos I. I na quarta, 1. Opa, já deu 1 lá. Ó. I na quinta, I. Opa. I na sexta, menos 1. Então, I na sétima tem que ser menos I. E I na oitava, 1 de novo. Então, essa coisa fica dando voltas. A gente diz que fica dando voltas módulo 4. A cada 4 elementos se repete, tá certo, gente? 1, 2, 3, 4, deu menos I, repetiu. Então, eu vou usar esse raciocínio que eu acabei de concluir aqui
para resolver o nosso problema aqui. Então, o que você tem que fazer primeiro? Ora, você vem aqui, então vamos fazer aqui, fazer um rascunhozinho aqui. 247 é igual... 247 é igual a 61 vezes 4 mais 3. Ok? Então, 16, 2, 24, 240, 244 com 3, 247. Ok? Então, 247 é 61 vezes 4 mais 3. Aí você vem aqui e faz o seguinte, olha. Então, pessoal, 247 é 61 vezes 4 mais 3. Portanto, I elevado a 247 é I elevado a 61 I elevado a 61 vezes 4 mais 3. Isso é igual, vamos vir aqui para baixo, isso é igual a I elevado a 60, elevado a 4, isso é I elevado a 4, elevado a 61, que é isso aqui, né, gente? I elevado a esse vezes esse, é a mesma coisa que você fazer elevado a um elevado ao outro, tá? Vezes potência de mesma base, você preserva a base e multiplica, e soma os expoentes, portanto, I na terceira, tá certo, gente? Então, o que é I na 4? I na 4 é 1 na 61, vezes, o que é I na terceira? I na terceira está aqui, é menos I, vezes menos I. Portanto, isso aqui é igual a menos I. Tá certo, gente? Então, I na 247 é menos I. Tá certo? Rapidinho aqui, ó, vou fazer esse daqui, os outros vão ficar como exercício para vocês trabalharem. O que é 1024? 1024 é 4 vezes 256, né? Então, é I elevado a 4 vezes 256. Isso aqui é igual, I na 4 é I na 4, 1 na 256 é 1. Tá, gente? Então, agora vocês têm uma ideia, façam os outros dois, acompanhem a lista, teremos mais exercício para vocês. Valeu? Isso aí.